Há 60 anos, a Câmara de Vereadores de Fraiburgo iniciou sua jornada, tornando-se parte fundamental da história desta cidade. Ao longo desses anos, ela tem sido voz dos cidadãos, trabalhando incansavelmente para construir uma cidade melhor, para trazer progresso e desenvolvimento. Os vereadores que passaram por suas cadeiras são homens e mulheres dedicados, que lutaram pelos direitos e necessidades da comunidade. Eles foram os responsáveis por tomar decisões importantes que mudaram a cidade como ela é hoje. Neste 31 de janeiro de 2023, comemoramos 60 anos de história e dedicação à cidade de Fraiburgo. Vamos embarcar em uma jornada através da memória, conhecendo os principais acontecimentos e os personagens que fizeram parte da história do legislativo tão importante para a nossa amada Fraiburgo. Vamos ver como a Câmara de Vereadores tem trabalhado para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos desde 1963. Ao longo desses anos, a Câmara de Vereadores tem sido a voz dos cidadãos fraiburguenses. Já são 15 legislaturas. Pelas cadeiras do Legislativo desde 1963, já passaram mais de uma centena de homens e mulheres dedicados, atuantes e comprometidos com as pessoas, com responsabilidade de fiscalizar o Executivo e com boa vontade para ajudar a melhorar a qualidade de vida dos munícipes. Como fraiburguense nato, eu acompanhei o início digamos assim, da política fraiburguense, desde o primeiro prefeito, Então eu tenho uma vaga lembrança do início, da Câmara, que eu lembro que foi o senhor René Frei, primeiro prefeito, e daí alguns membros que compuseram a Câmara, Era um momento inicial, e o vereador não tinha remuneração, trabalhava por amor à camisa, Então eu lembro que, se não me falha a memória, até 1977, quando o seu Edir Valim foi eleito prefeito, ali então que começou os vereadores a ter uma remuneração. E assim começou a jornada da Câmara de Vereadores de Fraiburgo. A primeira legislatura foi composta por homens corajosos e arrojados, dispostos a dedicar seu tempo e esforços em prol da cidade sem receber qualquer remuneração. Mas a jornada não foi fácil. Naquela época, a Câmara de Vereadores não contava com uma estrutura adequada para realizar suas sessões. As primeiras sessões foram realizadas em um pequeno prédio onde funcionava o Centro de Assistência Regional de Fraiburgo, sem ar-condicionado, sem espaço suficiente para todos os vereadores. Mesmo assim, esses homens perseveraram e trabalharam incansavelmente para fazer a diferença na nossa cidade. A primeira legislatura da Câmara Municipal de Fraiburgo foi empossada em 31 de janeiro de 1963, meses após a promulgação da lei estadual que criou o município de Fraiburgo. De acordo com a ata de instalação da Câmara Municipal realizada nos salões do clube local, por ser o mais idoso, o vereador Otônio Miguel Pedrolo assumiu a presidência, acompanhado por Antônio Portuburda e Edir Prestes Valim, como primeiro e segundo secretários. Nesta ocasião, foram empossados com mandato para a legislatura de 63 a 1967 os seguintes vereadores: Júlio Boaventura Toso, Armindo Tonial, Antônio Portuburda, Edir Prestes Valim, Otônio Miguel Pedrolo, João Maria Moreira de Andrade e José Mariano Tiepo. Os primeiros projetos de lei aprovados pela Câmara de Vereadores de Fraiburgo foram os que regulamentavam a cobrança de tributos municipais e o orçamento do município para o exercício de 1963. Esses projetos foram fundamentais para o desenvolvimento da cidade por estabelecerem as regras para a arrecadação de receitas e garantirem que elas fossem utilizadas de maneira justa e transparente. Assim, observamos a preocupação e o comprometimento dos vereadores com a cidade e seus cidadãos. Com o passar dos anos e com o desenvolvimento de Fraiburgo, a prefeitura precisava de um prédio mais adequado. Para isso, o então prefeito Edir Prestes Valim iniciou a construção da nova sede,
Inaugurada em 1984, a Câmara de Vereadores continuou anexa à nova prefeitura, mas agora contava com um espaço mais amplo e adequado para as suas atividades. Mas eu, assim, tenho muito orgulho de ter acompanhado o crescimento, o desenvolvimento de Fraiburgo, porque Fraiburgo chegou aonde chegou até os dias de hoje, porque houve, né, um povo ordeiro, um povo trabalhador, tanto na parte do comércio como na parte da agricultura, e que deu no que deu um Fraiburgo hoje, na qual nós temos muito orgulho de dizer que somos fraiburguenses. Olha, quando a gente chegou à Câmara de Vereadores, a estrutura, as instalações da Câmara ficavam na Prefeitura Municipal. E era bastante precário, porque ficava junto com outro paço municipal, ficava nas dependências do Executivo Municipal. Logo, a posterior, foi transferido para o prédio da Prefeitura também, no Beira Lago, né? Embora as primeiras sedes da Câmara de Vereadores de Fraiburgo não fossem luxuosas, elas foram testemunhas de muitos momentos históricos, como a implantação do bairro São Miguel. A Câmara de Vereadores estava lá quando o prefeito Padre Biagio Simonetti deu o pontapé inicial do loteamento. Estava lá também quando as primeiras 700 moradias foram implantadas pela Coab. Esteve presente no primeiro tijolo e na inauguração do Colégio Antônio Porto Burda, escola que homenageia um dos vereadores da primeira legislatura. A Câmara de Vereadores não foi apenas uma testemunha da história, ela foi protagonista. A Câmara de Vereadores de Fraiburgo exerceu um papel importante também no Poder Judiciário, através da criação de uma comissão para implantar a Vara do Trabalho e a segunda Vara de Justiça na cidade. A Câmara de Vereadores exerceu seu papel de representante dos interesses da comunidade e contribuiu para a construção de uma cidade mais justa e equitativa. Em 2001, na presidência do vereador Mário Henrique Vicente, a Câmara foi transferida para a Rua Arnoldo Frei, no centro, em imóvel ainda de propriedade do município, colocado à disposição da Câmara Municipal. No entanto, a Câmara de Vereadores ainda dependia do Poder Executivo. Buscando mudar essa situação e estabelecer a independência do órgão, em 2005, o então presidente da Casa, Gabriel Fantin, iniciou as tratativas para a Câmara ter sua sede própria. Os vereadores entenderam que para exercer sua função de forma mais eficiente e independente, era necessário ter um espaço próprio, adequado e estruturado. Então, visto a situação que nós tínhamos da Câmara de Vereadores, dos espaços apertados, que não atendia a demanda da população fraiburguense, visto que a Câmara de Vereadores é a Casa do Povo, em 2005, quando eu me elegi vereador, já de início eu assumi a presidência da Câmara de Vereadores em 2005, convoquei todos os vereadores porque nós tínhamos que auxiliar o município de Fraiburgo a uma grande transformação, porque o município de Fraiburgo estava numa decadência muito grande, e isso era para a Câmara de Vereadores, para o Paço Municipal. Fraiburgo estava bastante debilitado na questão da organização dos poderes públicos. E aí nós tínhamos deficiência de automóvel na prefeitura, nós tínhamos um monte de problema a resolver. O município, inclusive, não tinha crédito na época, né? Assumindo a Câmara de Vereadores, eu chamei os vereadores, tive a felicidade de pegar os vereadores daquela legislatura, vereadores e vereadoras, né, que eram pessoas sensacionais, e criar um projeto para Fraiburgo. Esse projeto passava necessariamente pela construção do Paço Municipal, da Câmara Municipal. Aí, de início, eu fiz o decreto, e a gente começou as tratativas para conseguir o terreno da Câmara de Vereadores. E transcorreu tudo bem. Então eu acho que foi assim, uma coisa muito salutar, porque a Câmara tem a sua casa própria, né? Aqui tivemos mais oportunidade no que diz respeito a gabinete para os vereadores, digamos, o próprio plenário da Câmara, assim, com 300 assentos, onde o público pode participar. Desde então, a Câmara Municipal nunca parou de evoluir para atender o cidadão. Hoje,
Contamos com gravação e transmissão de sessões ao vivo, placar eletrônico de votação, sistema digitalizado de documentos, gabinetes individualizados, servidores efetivos, a criação da Procuradoria da Mulher na Câmara, criação de galerias físicas e virtuais e vários outros destaques. Além do vereador prestar o serviço para a comunidade, o espaço aqui da Câmara, o auditório, é cedido para a comunidade. Então hoje, quando o cidadão entra no site da Câmara, ele vai ter todos os acessos de cada vereador, de todo o trabalho dele feito, de todas as informações aí de projetos, de indicações, de moções, enfim, tudo que a Câmara faz é digitalizado dentro desse site. Historicamente, nossa Câmara sempre buscou evolução. Acredito que, com o passar dos anos, ela vai continuar buscando cada vez mais atender melhor o cidadão freiburguense. Com o vereador fazendo seu trabalho, escutando as suas demandas, buscando perante o executivo, tentando fazer o possível para estar realizando as demandas do povo. Nesses 60 anos de história, foram mais de 3.000 leis ordinárias e complementares aprovadas que contribuíram ativamente para o desenvolvimento de Fraiburgo. Cada vereador, cada funcionário da Câmara deixou sua marca na história da cidade e contribuiu para o seu desenvolvimento e evolução. A história da Câmara de Vereadores de Fraiburgo é uma história de dedicação e compromisso com a cidade e seus cidadãos. É uma história de pessoas que acreditavam que podiam fazer a diferença. Essa é uma história que se escreve a cada dia e a cada novo capítulo é uma nova oportunidade para continuar a construir uma cidade cada vez melhor. Câmara de Vereadores de Fraiburgo, 60 anos de história, 60 anos de compromisso com a cidade.